Olá pessoal, graça e paz, como prometido hoje, estreia do Ponto de Vista Podcast, né? O nosso programa de entrevista na sua Deus Vivo Web TV, tá bom? Hoje com uma figura ilustre aqui na estreia da programação, já vou apresentar para vocês, tá? Mas, dá uma força pra gente aí, para o crescimento do canal, tá bom? Então você vai lá, o pessoal já colocou aí na tela, inscreve, aciona o sininho de notificação, tá bom? E nos ajuda aí no crescimento desse canal. E hoje tem muita história boa, histórias assim que vai te impactar e também histórias que vai fazer você dar risada, tá bom? Pessoa que está aqui com a gente hoje, já vou apresentar para você, tá? Ele é pai, avô e esposo, fundador de igreja, implantador de igreja, 61 anos, pastor Wilson Dedim. Aê! Pastor Wilson, que alegria, que honra nessa estreia aí do podcast Ponto de Vista, e hoje aí vamos contar um pouquinho da sua história de vida aí, a sua palavra, o seu cumprimento aí para os nossos internautas. Pastor Júlio e todos que nos acompanham, que honra, que alegria poder estar com você aqui. Nessa estreia do programa, esse podcast, né? O programa que leva o nome Ponto de Vista, e para nós sempre é um prazer poder estar aí junto com você. E dessa feita, você me convidou então para contar um pouco da história, da trajetória de vida, e eu digo assim que temos, eu acho que muita coisa aí para ser colocada para os amados, viu, pastor? 61 anos, tem historinha aí, né, pastor? 61 anos, eu digo assim que acho que em vários aspectos da vida, né? Isso pessoal, familiar, ministerial, enfim, eu acho que a gente tem alguma coisa aí que poderá auxiliar alguém, quem sabe aí nessa entrevista que você vai realizar com a gente aí. Claro, a sua vida sempre nos edifica, pastor, porque nós aprendemos. Irmãos, eu estou aqui em tempo integral com o pastor Wilson, a gente ri, a gente chora, a gente leva para o chão de orelha, a gente aprende, é gostoso demais. E vocês percebem que muitos dos que passam por aqui, principalmente no programa Mensagem da Cruz, eles falam isso, porque aqui é uma escola, né? Aqui é uma escola e nós temos aprendido muito. Mas vamos lá, vamos ao que interessa, porque o tempo é curto, né? Às vezes 1 hora de podcast aqui que passa voando, tá? Pastor Wilson, Hildebrando Dedim, Ana Miyoko Takayama Dedim, né? São seus pais. E o senhor nasceu onde? Antes, porém, né, meu pai, o Hildebrando Dedim, minha mãe não é Takayama, é Katayama, né? É Takayama. Takayama é o deputado federal lá de Curitiba, federal, né? É um Taka e outro Kata, né? Minha mãe é Katayama. Kata, ela é Kata, e ele taca, ela cata. Exatamente. Minha mãe, né, a Katayama Dedim, minha mãe, uma senhora que, assim como meu pai, vai completar agora em agosto 84 anos. E eu sou natural, que pastor Júlio Amados, da cidade de Ibirá, que acho que vai ser difícil achar no mapa, é tão pequenininha, né? É ali na região de São José do Rio Preto, logo então, estado de São Paulo. Estado de São Paulo. A sua mãe, ela nasceu no Brasil? Nasceu no Brasil, exato. Os meus avós, por parte da minha mãe, legítimo do Japão, conforme diz os japoneses, né, do Nihon, lá do Japão mesmo, porém ela aqui do Brasil. E o seu pai, descendente de italiano? Descendente de italiano. O meu avô, por parte do meu pai, saudoso Ângelo Dedim, ele também natural da Itália, porém meu pai é brasileiro, Dedim. Dedim. Irmãos, aqui a gente tem essa amizade, pastor Wilson, além de ser o meu pastor, o meu líder, é um amigo, e até assim, ele faz umas brincadeiras e a gente vai tirar proveito disso daqui. Ele mesmo se diz meio japonês, né, pastor? Meio japonês, eu sempre digo, precisa 2, né, pastor Raimo acabou de chegar aí, né, precisa 2 de mim para dar um japonês inteiro, que eu sou mestiço, né? Tá certo, então. Nascido em Ibirá, o senhor ficou quanto tempo em Ibirá?
Eu creio, não tenho precisamente, pastor Júlio, mas eu vim bem criança da cidade de Ibirá para a cidade de Alvorada do Sul, aqui próximo a Londrina mesmo. Acredito assim, com 2, 3 anos eu saí da cidade, meus pais vieram de Ibirá para o estado do Paraná, conforme eu disse, mais precisamente a cidade de Alvorada do Sul. Ah, tá. Então o senhor foi criado, criado na cidade de Alvorada do Sul. Alvorada do Sul, é bem próximo aqui de Londrina, quase divisa aqui com o estado de São Paulo. 90 quilômetros daqui aproximadamente. Aproximadamente isso daí. Isso. E ali, então, o senhor é o segundo ou terceiro filho? Eu sou o terceiro de uma família de 10 filhos, 7 homens e 3 mulheres. Jesus, porém, amado. é um batalhão. Antigamente, vocês entenderam, né? E o senhor nasceu sempre ali, o seu pai trabalhando em fazendas, na roça, lavoura. Né? E o senhor cresceu ali em Alvorada do Sul também, nas fazendas ali. Exatamente, eu sou de origem, eu diria, do sítio, das fazendas mesmo, e meu pai sempre trabalhou em lavoura de café, lavoura de milho, soja, trigo, enfim, eu cresci no meio das lavouras de café, aí na cidade de Alvorada do Sul, até os meus mais ou menos 14 anos, quando meu pai veio residir no distrito de Guaravera, que é município aqui de Londrina, e dessa feita viemos aí para cuidar de uvas, parreirais de uva, videira. E tá certo. E ali em Alvorada do Sul, então, o senhor começou a trabalhar com que idade, pastor? Olha, trabalhar é o seguinte, isso já era costume das famílias mais antigas. A criança, para mim, nascia na roça. Então, com 7 anos, eu já ia levar o almoço para o meu pai, e logo levar o almoço, você também tinha que estar ali fazendo alguma coisa, né? Na roça, nem que fosse de mão, você tinha que estar arrancando o mato, viu? Que coisa, aí não perdeu o braço, não perdeu perna, não ficou doente. De maneira alguma. É que hoje a criança não pode trabalhar, né? Lamentavelmente, hoje é uma geração, a gente fala com muito temor isso aqui, mas é uma grande verdade. É uma geração mimada, uma geração que, eu diria assim, parece que está solta, né? Não era o caso, né? Se de algum aspecto meus pais foram rígidos, do outro lado ele formou um caráter dentro da gente e começamos muito novo, 7 anos, ia estudar, voltava e tinha que ir para a roça fazer alguma coisa, nem que for para encher balaio de milho. Entendi. O senhor acha que deixa eu usar essa palavra aqui, esse retardo em colocar as crianças, os filhos, a inserir eles no trabalho, o senhor acha que também atrapalha na formação do caráter da criança? Não resta dúvida, naturalmente, e eu espero que a minha resposta aqui seja muito clara. Não queremos aqui jamais colocar uma sobrecarga sobre a criança, tanto peso físico ou psicológico, mas nós fomos criados para ser desenvolvido. Então, ainda que seja um trabalho leve, eu disse encher balaios de milho. O que é? Pegar uma espiga, está entendendo? Isso faz uma criança desenvolver o seu próprio corpo, a sua parte psicológica, crescendo com responsabilidade. Logo, eu entendo que se uma criança, conforme diz, não pode trabalhar, aí eu fico pensando, né? Não é o caso de todos, então ele pode entrar pelo caminho, como muitos têm entrado, do roubo logo na sua adolescência. Tem alguma coisa que precisa ser corrigida dentro desse aspecto, pastor Júlio. Na sociedade num todo, né, pastor? Num todo. A gente precisa ter muita atenção para as crianças, porém deixar solta aí, ociosa também não ajuda em nada. Não. Aliás, atrapalha, né? Atrapalha. A criança, a Bíblia própria diz, né? Ensina a criança no caminho que deve andar. Ela não vem pronta, ela precisa ser ensinada. Mas ensinada em quê? Em quê? Em tantas coisas: respeito, responsabilidade, cumplicidade, honradez. Isso não é o fato de estar inserido apenas na palavra. Isso faz parte de nós que somos seres humanos, seres racionais, pelo menos é o que nós temos aprendido. Isso tudo tem que estar embasado na formação desde pequenininho, pastor. Bacana, né? A gente é o seguinte, a gente vai conversando e a gente vai pregando também, né? Tá no sangue, né? Tá no sangue. A gente está falando aqui, daqui a pouco a gente já entra na Bíblia e tal, e a gente prega. Isso é que está no sangue. Mas o pastor começou a trabalhar, então, com 7 anos de idade.
E lembra de alguma travessura, alguma coisa engraçada ali em Alvorada ainda não? Ah, eu lembro de algumas delas que eu vou contar aqui, vocês vão rir. Eu vou contar uma delas aqui para vocês. Meu pai tinha um cavalinho, sabia disso? Tinha um cavalinho e nós queríamos andar de cavalo. Agora você imagina bem, né? Na época, meu pai não tinha ainda os 10 filhos, mas já tinha acho que uns 7, 8. O que meu pai fez? Ele começou desde o pescoço do cavalo colocar a meninada, né? E foi colocando. A minha irmã, que é a quarta, que é a Marlene Dedinho, apelidada de Fia, né? Lá no sítio é Fia, é filho, né? Ela queria, não tinha lugar. Então meu pai disse, você não vai montar, não tem lugar. Ela começou a chorar, meu pai puxou o cavalo com 6, 7 filhos, ela pendurou no rabo do cavalo. Quando meu pai foi ver, estava sendo puxado ali pelo rabo do cavalo. Então uma das travessuras, tal, nós acabamos rindo, enfim. Essa é uma das coisas que eu lembro, viu, pastor? E aquele almoço que eu tive na casa do irmão Debrando, vocês andaram falando o nome de uns cachorros lá. Esses cachorros já eram aqui de Alvorada ou já era de lá de... Não, eu me lembro mais daqui, né? Meu pai conta, quando ele era casado de novo, ele tinha um cachorro chamado Qualé. Qual é? O pessoal perguntava, esse cachorro esse qual é? E ele tinha um outro cachorro chamado Pergunta, porém esses daí eu não conheci, não conheci. Agora, depois dos meus 14, 15 anos, me lembro de alguns cachorros que meu pai esteve no sítio, brioso. Por que brioso? Era muito preto, o pelo brilhava, então era o brioso, né? Não era brilhoso, brioso, tá entendendo? E tinha um outro grande, né? Pelo grande assim, chamado Perigoso. Perigoso. Então, na época do qual é e da pergunta, né? Chegava alguém, os cachorros latiam, qual é a pergunta? Fica quieto. Qual é a pergunta? Qual é a pergunta? Fica quieto. Mas é isso aí, pastor. Então, depois, então, com quantos anos o senhor disse que veio para Guaravera. Guaravera? Pela jada aquela jada do ano de 1975, meu pai trabalhava chamado porcenteiro. Ele tinha uma porcentagem de 4.000 pés de café que ele cuidava, me lembro ainda criança, família Kazuo Miyazaki, no município de Alvorada do Sul. Bem, então, além da geada, também naqueles anos, também do ano 74, 75, estava encerrando então a construção da represa chamada Capivara, aqui no Rio Paranapanema, a divisa do Paraná com o estado de São Paulo. E as águas começaram a subir, e bem nessa época também veio a geada, conforme eu disse, do ano de 1975, e então, por ocasião, que seja por essas situações, meu pai veio residir no distrito de Guaravera, no ano de 75, para trabalhar com uva, parreiral de uva. Parreiral de uva. Isso. E o senhor tinha quantos anos, o senhor se lembra? 14 anos, 14 para 15 anos. E o senhor não entendia nada de uva? Nada, nem eu, nem o meu pai. Eu me lembro porque o pé de uva tem que ser podado. E então meu pai pegava uma tesoura, naturalmente hoje nós sabemos, né, como fazer a poda do pé de uva. Meu pai pegava uma tesoura, só ficava tirando pauzinhos secos, secos com aquela tesoura, porque não entendia, né, quando tem que tirar os galhos mais fracos, chamado ladrão, o japonês chama de obishi, né, então tirar aqueles galhos para selecionar para que o pé de uva ele possa, então, na sua brotação, ele vinha com mais vigor, mas a princípio não entendíamos praticamente nada, pastor Júnior. O senhor era de tradição católica, né? Sim. E em Alvorada, já ia na missa também, já em Alvorada do Sul, ou o senhor começou a participar das missas aqui na cidade aqui de Guaravera? Não, mesmo... patrimônio Guaravera, né? Patrimônio, é um patrimônio, um distrito aqui de Londrina. Como você disse, a nossa tradição, por parte do meu pai, né, e por parte da minha mãe, vou dizer assim, então, católico romano. Embora minha avó budista, a minha mãe herdou alguma coisa do budismo, mas bem pouco. Mas, a bem da verdade, meu pai só ia para a igreja, para a missa, só quando ia batizar a molecada, no caso eram os 10, né? Não frequentava, não? Não frequentava, essa é a verdade, né? A verdade, nós crescemos dentro desse contexto. Então, nascia criança, arrumava o compadre e a comadre, então ia para batizar,
E o que acontecia era isso aí. Então, em Alvorada do Sul, frequentei algumas missas apenas, essa que é a verdade. Porém, quando eu ganhei mais idade, então, né, um pouco mais, se eu posso dizer, independente, aqui no distrito de Guaravera, então eu ia sozinho, e eu, então, fui muito praticante da religião católica. Eu quero enviar um abraço a todos os católicos, que temos um amor, um carinho, um respeito por todos vocês também. Bacana, pastor, muito legal ouvir essas histórias assim. E o senhor auxiliava nas missas também, né? Eu tive alguns sacerdotes, padres, amigos mesmo, amigos de confessar, porque a tradição da Igreja Católica é você ir lá e contar seus pecados para o padre, não é verdade? Então eu lembro aqui, padre Debrando, né? Padre Antônio Cesarino, padre Alberto, as freiras que cantavam, enfim, irmã Florinda, irmã Maura e tantas outras, irmã Aparecida. E eu tinha, alguns domingos, era chamado para mim bater o sino no distrito de Guaravera, acho que é assim até hoje, né? Aquela corda comprida, você puxava, é até gostoso, né? Bater o sino para convidar as pessoas para vir assistir a missa. Então o padre pedia, em algumas missas, eu era escolhido para mim bater o sino. Depois também eu ajudava a distribuir aquele semanário, a liturgia da missa, para as pessoas que chegavam na missa. Enfim, os padres também, boa parte deles também frequentava a casa de meus pais, e eu tive essa tradição, e aí eu me apeguei tanto, né, que sempre fui praticante do catolicismo. Entendi. Para a gente não abranger muito a história aqui, eu quero já focar mais na pessoa do pastor Wilson, né? O senhor plantou pepino também em Alvorada, cuidou de uva. Que mais que o senhor plantou lá em Alvorada? Não, desculpa, aqui em Guaravera. Alvorada do Sul, só para mim voltar um pouquinho, já que você perguntou isso, Alvorada do Sul, meu pai trabalhava com lavoura de café. Depois de um tempo, acho que bem poucas pessoas vão entender o que eu vou dizer. Meu pai começou a plantar também hortelã. Hortelã, verdade, eu me lembro disso, né? Hortelã, vasta colheita de hortelã. Meu pai chegou a plantar também aquela lavoura de quiri. Muitos aqui não conhecem também. Quiri, uma madeira mole, mas uma madeira, não é nem para móveis, é usado, que é uma madeira mole. Dizia-se que fazia teto do fundos, de forro de avião, de navios, porque é uma madeira leve. Meu pai plantou quiri. Meu pai também plantou... Se plantou isso, então, quer dizer que na época era uma madeira que era muito comercializada, será? Era, como é que diz assim, era exportada. Madeira fina, assim que dizia, né? Meu Deus. E meu pai plantou também, me lembro, meu pai até, eu tive que ajudar ele a plantar ramim. Então eu lembro de tudo isso. Porém, vindo para Guaravera, conforme eu disse, então nós viemos aqui para cuidar de parreirais de uva da fazenda, da família, melhor dizendo, família Utiamada. Então meu pai veio para cuidar, e aí com meus 14, 15 anos, então a gente começou então aí no cultivo de uvas, e aí foi quando nós desenvolvemos mais de 12 anos trabalhando com uvas. Nesse meio tempo, esses plantios eram todos do seu pai, né? Ele também trabalhava de porcenteiro, de ameia, como diz, né? Isso. E aí toda a família trabalhava, assim, seu pai, o irmão Debrando pegava o trabalho, né? E os filhos colaboravam todos nesse... Aliás, pastor Júlio, um dos interesses dos patrões que arrendava o parreiral de uva, eles queriam uma família grande, porque tem serviço desde o maior ao menor, visto que o parreiral de uva é um trabalho leve, tirar cipó dos galhos de uva, amarrar com a máquina importada, eu não me lembro o nome da máquina agora, então qualquer um fazia aquele serviço. Outra coisa é raliar, selecionar o cacho de uva, tirando então aquelas bagas menores, para ficar aquelas bagas maiores, para selecionar, né? O japonês chama TK, né? Selecionar. Então isso você colocava um banquinho, e meu pai colocava nós em um banquinho, nós ia fazer o serviço. Então tinha serviço para a família toda, isso com os parreirais de uva. Aí meu pai foi muito bem sucedido também aí com os parreirais de uva, ganhou dinheiro
e meu pai comprou o sítio dele, no distrito de Guaravera, por sinal, um dos sítios mais lindo, bonito, ali no distrito de Guaravera, que hoje ele não tem mais, todo irrigado, e meu pai fez plantação de uva e posteriormente também começou as plantações debaixo de estufa, como você citou, pepino, tomate, trabalhei com tudo isso aí também. O senhor plantou tudo isso aí também? Eu plantei no sítio do meu pai, plantei num sítio que quando eu saí de casa, eu fui trabalhar com meu tio, um outro sítio do senhor Mário Toshio Kikuchi, né? São famílias tradicionais aqui de Londrina, mas tinha o sítio também no distrito de Guaravera, e lá então me aperfeiçoei muito mais ainda com lavoura, estufas de pepino, tomate, enfim. Vamos descontrair aqui. É mais fácil cuidar da igreja ou cuidar do pepino, pastor? Eu digo, pastor Jaime está nos ouvindo, né? Mil aqui, vezes cuidar de pepino lá no sítio. Os pepinos lá das estufas não reclamam, não murmura, mas os pepinos da igreja reclamam e murmuram, hein? Aí, pastor Jaime. Tá certo. Irmão Debrando... Eu tenho que continuar aqui. Pode. O irmão Debrando, ele sempre foi ele era um homem muito rígido, né, pastor? Sempre. Meu pai, descendente de italiano, eu sempre digo assim, não estou dizendo, não vão ficar bravos comigo os italianos, às vezes isso faz parte da tradição, cultura, sistema, xinga até a sombra às vezes, né? E meu pai sempre foi um homem bastante rígido, responsável naturalmente, mas você conhece ele hoje, graças a Deus, né? Teve um encontro com Jesus, mas meu pai criou nós dentro assim de uma certa rigidez, zelo extremo, né? Essa que é a verdade. E chegou um momento que vocês se chocaram, é isso? Isso, exatamente. E aí o senhor resolveu sair de casa. O meu pai, ele era também dependente da cachaça mesmo. E toda pessoa que às vezes ultrapassa esse limite, então às vezes alguma coisa foge de controle. E nós nunca fomos de beber, mas meu pai então... Nunca bebeu, pastor? Nunca. Nunca fumou? Nunca bebi, nunca teve fumei. Contato com algo assim, ilícito, nada, droga, graças bebida, nada, a Deus. E não é eu, é os 10 filhos. Os 10 filhos? Os 10 filhos. Meu pai fumava fumo de corda, e bebia cachaça. E nenhum dos 7 filhos, homens, nem as mulheres, nenhum enveredou por esse caminho. E o irmão Debrando não falava assim, eu fumo, mas não quero que vocês fumam, não. Não, meu pai, eu digo quando criança, até ele me deu um pouquinho chamado de chiboca. Né? A chiboca é conhecida. Que é chiboca? Olha o André rindo lá. É conhecida a caipirinha. Ah, caipirinha. É caipirinha. Daí você conheceu, né? Caipirinha a gente ouviu falar. Mas eu também nunca tomei, nunca bebi, nunca fumei, nada, né? Criado na igreja também. É isso. E meu pai, pelo fato da bebida, enfim, então meu pai bastante rígido, então eu saí de casa no ano de 1979, fui morar com meu tio, porque eu disse, é muito atrito, nós não tínhamos ainda uma experiência mais de perto com a pessoa do Senhor Jesus, então os conflitos começaram a aumentar, eu disse, é melhor então eu saí, acabei então saindo e fui morar, conforme eu disse, com o meu tio em outro sítio, né? Você foi morar com o seu tio, como é que chamava aí o seu tio mesmo? Você já falou para mim? Sim, o meu tio, o irmão da minha mãe, José Katayama, em japonês Takao Katayama, que hoje ele é presbítero da Igreja do Brasil para Cristo, no distrito também de Guaravera. Mora lá ainda em Guaravera? Mora em Guaravera, que ele tem o sítio dele, né, vizinho ao distrito de Guaravera. Que é o Takao Katayama, José Katayama. E agora deixa eu fazer uma outra pergunta aqui. Como que o senhor conheceu a sua vitamina? A irmã Vera. Só esclarecendo, vitamina aqui, amados, é porque nós temos nosso pastor na África, pastor Augusto Diniz, estiver nos acompanhando, nosso abraço. E ele disse há poucos dias na programação, quero enviar um abraço para minha esposa, pastora Beatriz Diniz, a minha vitamina. E o negócio pegou. Aqui agora tudo nós vamos falar aqui é vitamina, né? A vitamina, então, é a pastora Vera. Olha aí, ó. Olha. Isso daí foi no ano de 1979, acho que em 1980, está marcado ali, né? Nós casamos em 79. Abre a tela aí, pastor André, vamos ver aqui ó, a calça
A calça boca de sino que se usava naquela época, né, pastor? É boca de sino. 1980, pastor Jaime. A primeira gravidez da minha esposa, né, do meu saudoso filho, pastor Marcelo, que já partiu, mas está aí. Eu com meus 18, 19 anos, a Vera, né, que hoje é a pastora Vera, ela estava ali com seus 16, 17 anos, né? Essa outra foto já mais à frente. Não, essa aí não é a irmã Vera, não. É a irmã Vera, exatamente. Ali já tinha, então, no caso, ali o Marcelo, né? Que está ali no chão, e o que estava no colo ali, se eu não estiver enganado, na outra foto anterior, eu acho que era o Adriano. Já tínhamos, então, os dois meninos, exatamente isso aí. Que está no meu colo é o Adriano. Me lembra até desse bonezinho aí, hein? Meu Deus do céu, né? Lembra mesmo? O que está escrito ali naquele boné ali? Vamos ver. Nossa, agora lembrar, aumenta essa tela aí. Eita, agora eu não vou lembrar. Eu sei que o boné trabalhava na roça, usava muito boné. Até o cachorrinho na outra foto ali, ó. Esse daí é o Totti. É o Totti. Totti, meu primeiro cachorrinho. E como é que o senhor conheceu a irmã Vera? Eu conheci a irmã Vera, vocês vão rir agora, né? E eu dançava nos bailão raleado. O que é um bailão raleado? O Jaime está querendo saber lá o que é bailão raleado. Bailão raleado, eu era convidado para rezar os terços, porque eu era rezador de terço, né? Rezava o terço e pro bailão. Ia pro bailão, porque meu irmão era sanfoneiro. O pastor Luiz hoje era sanfoneiro, né? E ele ia com a sanfona, com o pandeiro, tá entendendo? Com o triângulo. E eu ia, então, com o rosário, né? Com o catecismo. Então eu rezava o terço e depois do terço nós ia fazer os bailes. Raleado, porque era uma aqui, outra acolá, era música de sanfona, depois veio o tempo aí de Sidney Magal e assim por diante. O Jaime está rindo aqui. O tempo, depois veio o tempo aí dos Carpenter, dos Grupo Folha, né? Dos Bee Gees e assim por diante, né? O Jaime lembra, eu não lembro não, pastor. Ele tem um jeito que eles aí acho que raçava o pé também. O Jaime dançava forró, o senhor também dançava, não? Shot. Shot? Imagina o pastor Wilson dançando o shot, o pastor Jaime. Eu vou te contar uma coisa. Quem olha assim não imagina, né? Não imagina. Mas nós você tem ideia, amados, nós fazíamos então as barracas com eucalipto e bambu, colocava lona para nós dançar baile até amanhecer. E aí a irmã Vera foi num baile desse, não? Nesse caso, então, a irmã Vera foi acompanhar a irmã dela no clube de dança em Guaravera. E eu fui para dançar naquele clube e encontrei ela. Ela só foi para acompanhar a irmã. A irmã. E eu chamei ela para dançar. E ela aceitou? Aceitou, e eu fiquei tudo fresco da vida, né? E dançamos uma música, dançamos a segunda música, e foi quando eu pedi ela em namoro, né? E nós... No primeiro dia, sim? No primeiro dia, na primeira tacada, como estado. Rapaz, olha... Amor à primeira vista. Amor à primeira vista. Ela demorou uma semana. Ela disse: me aguarda uma semana. Para mim foi uma eternidade, né? Você imagina o sofrimento, né, Lipe? Porque o Lipe está sofrendo isso também, não? O que é isso, pastor André? Aí, ó. Aí. Esse é o shot? Esse é um shot? Como é que dançava shot, pastor? 2 passinhos para lá, 2 passinhos para cá, pisava no pé da moça e... O senhor pisou no pé da irmã Vera? Com a irmã Vera foi uma música lenta. Foi uma música lenta. Música lenta, já. Então já... pastor Will sempre esperto, né? Então, para não passar vergonha... Mas essas músicas a gente pisava. Se tivesse um encravado, então, meu amigo, eu vou te contar. E a gente, então, depois, eu pedi namoro, ela disse: aguarda uma semana, e voltamos ao clube, ali no distrito de Guaravera. E antes de nós entrar para dançar, ela disse: eu aceito namorar com você. Eu quase caí de costas, né? Eita. Estremeceu tudo, né? Deu um terremoto e quebrou as cadeias. O céu se abriu. O senhor tinha quantos anos? 19? Eu tinha 18 anos. 18. E a irmã Vera? A Vera ia completar 16. 2 crianças. 2 crianças. 2 crianças. Tá certo. E o senhor já morava com o Tacal? Eu morava com o Tacal. O meu tio tinha saído de casa, o conflito com meu pai, foi morar com o meu tio. Exatamente. Ano de 79? 79. Tá certo. E aí o senhor casou em que ano? No mesmo ano. Começamos a namorar, se eu não estiver enganado, acho que em fevereiro.
E nós fugimos, essa é a verdade. Ela me roubou, eu roubei ela, não sei, foi um rolo e deu certo. Ela te roubou. Ah, roubou. Estou roubado até hoje. Deixa ela ouvir isso. Meu Deus do céu. Está ouvindo lá. Pra você ter uma ideia, nós fugimos no dia 19, acho que de setembro de 79. Nós começamos a namorar em fevereiro. Fevereiro, março, abril, maio, junho, julho, agosto, setembro. 7 meses. 7, 8 meses. E daí, então, fugimos no mês de setembro. Casamos na igreja, no cartório, 8 de outubro. E na igreja católica, 16 de dezembro de 79. Nosso casamento foi assim. Aliás, foi uma freira que fez nosso casamento. Como que chamava a freira? Irmã Maura. Irmã Maura. Irmã Maura, a pedido do... vou quebrar um princípio aí da igreja católica, agora vai sobrar aí para os padres agora, né? O padre não pôde descer para Guaravera, diz, então faz o casamento aí do Dedim. O padre não era de Guaravera? Não era, de Londrina, então atendia alguns distritos, São Luís, Taquaruna e Guaravera, muito trabalho para eles, né? Entendi. E aí a freira, a irmã Maura, fez o nosso casamento, que eu tenho a certidão até hoje. Bacana. Meio amarelo, mas tem. Tá certo. E aí, pastor, quantos anos de casado até a conversão? Veja bem, nós casamos, conforme eu disse, no final de 79, em 86, praticamente, então, aí 5, 6 anos, né? Que a minha conversão foi no ano de 1986, mais precisamente 16 de março. E como que foi aí esses 6 anos de casado sem professar a fé cristã de fato? Porque Cristo não é da igreja evangélica, mas não. Assim, sem propriamente assim ser crente, né? Era católico, né? E como que foi aí essa fase do casamento? Veja bem, pastor Júlio, vou te responder da seguinte maneira, quem sabe eu possa até esclarecer algumas dúvidas em alguns evangélicos, se eu posso dizer. Deus não é Deus do evangélico, Deus não é Deus dos crentes, Deus é de quem ele crê. E conforme eu disse, tivemos uma tradição católica, embora praticamente não praticante, mas eu desde a minha adolescência, minha juventude, eu sempre ouvi a palavra Deus. A irmã Vera também era de formação católica. Formação católica também. E o que acontece? Nós éramos frequentadores da igreja católica depois dos meus 15, 16 anos, conforme eu falei agora alguns minutos atrás, tinha um pouco mais de independência, então eu ia para as missas, eu frequentava todas as atividades da igreja católica. Então esse temor, se eu posso dizer, esse tremor, esse respeito, eu aprendi também com os meus pais, embora meu pai que bebia a pinga, como diz ditado, tinha aquelas alterações, mas me ensinaram muito no princípio do respeito, da honra, tá entendendo? O que estragou esse relacionamento com meu pai, que hoje está restaurado, foi a cachaça. Fora disso, tivemos um princípio. Então, o temor de Deus sempre houve na minha vida, e quando eu conheci a minha esposa, a pastora Vera, esse mesmo temor. Namorávamos, já era norma que a minha sogra dizia, vá para a missa, e nós íamos para a missa, tá entendendo? E aquele temor, sempre na nossa vida. Então, a gente entende que a formação do caráter, ela não está ligado diretamente à religião que você frequenta, é isso? Não, às vezes tem pessoas que enganam, olha, hoje eu sou evangélico, hoje o meu caráter foi mudado. Tudo bem, eu até entendo até o ponto 1. Ponto 2, digo para vocês o seguinte, eu acho que toda família que tem um princípio, independente da religião que ele teve ou ele tenha, eu acho que é um princípio, o caráter é formado por aquilo que ele foi ensinado. Me desculpe a minha franqueza, existe aí o católico, o espírita, enfim, que tem seus princípios lindos e maravilhosos. E alguns evangélicos, estou aqui para fazer julgamento, que deixa a desejar em muitos aspectos desses princípios, pastor Júlio. E ainda usa a nomenclatura, eu sou crente, para tentar tirar proveito de alguma coisa, né? Sim, isso é algo sério, algo muito sério, porque quem conhece a palavra, conforme hoje a gente conhece mais a palavra, tais pessoas estão maculando a fé cristã. Eu não vou dizer nem evangélico, está entendendo? Nem a questão de ser evangélico, mas macula a fé do cristianismo, seja ela do católico, quem quer que seja.
Pelo menos é meu entendimento, pastor. Não vamos nos ater muito nesse tema aqui, mas o senhor não era evangélico, mas o senhor comprava e pagava? Meu Deus. Ai se não comprasse, ou comprasse e não pagasse. Ai, pastor Júlio e amado, se nós faltasse o respeito com os mais velhos. Ai, o meu pai. Na escola, como que era? Meu Deus, o princípio de honra. Você quer ver? Aos pais, a nação, tá entendendo? Patriotismo, a professora. Que princípio. Eu estudei muito pouco, mas eu tinha que chegar e dizer bom dia para a professora. Bom dia. Na hora de ir embora, tchau. Era assim. Depois, em casa, bença pai, bença mãe, quando ia dormir. E quando levantava, bença pai, bença mãe. Eu fui criado dessa forma. E também tem um pouco nessa criação, nessa formação do caráter, tem um pouco ou bastante coisa da cultura japonesa, até porque o senhor morou um tempo com a Batian, né? A Batian, a minha avó por parte da minha mãe, a saudosa Matsuko Katayama, legítima do Japão. Eu vivi um pouco com ela e sentado na cama, ela fumando seu cigarro, de preferência era um Continental, e ela pregava o livro tudo em Nihongo, né? Nihongo é em letra japonesa, e ela lia, claro que eu não entendia e não entendo até hoje, e ela sempre dizia, né? Virso, né? Obedece papai e mamãe, nunca falta respeito, nunca passe na frente dos mais velhos. Sempre, até para tirar comida na panela, ela dizia, espere os seus irmãos mais velhos, quando chegar a sua vez, você não vai ficar com fome. E eu aprendi isso com os meus pais e aprendi isso com a minha avó. Muito, eu me emociono falando isso. Isso é lindo de ver, né, pastor? É lindo de ver. Isso ver. É maravilhoso. Deixa eu te perguntar agora. Pode ir lá, pastor, vamos lá. Vamos lá, então. O senhor roubou a irmã Vera mesmo? Foi roubado, mas foi um roubo avisado. Foi um roubo avisado. Eu não tinha dinheiro, fui morar com meu tio, né? A paixão e o amor sempre forte no coração. E eu disse para minha sogra, Dona Hilda, né? A minha sogra que vive, talvez vai acompanhar essa entrevista, ela vai rir, né? Eu cheguei nela e disse assim, Dona Hilda, é o seguinte, tem dinheiro, eu vou roubar a sua filha. Ela disse para mim, você é doido, menino? Você não pode fazer isso. Mas é melhor você falar com o pai dela, quer dizer, meio caminho andado. Já entendi tudo isso aí. Eu vou roubar e vou avisar que estou roubando. Vou avisar. E eu fui falar com o meu sogro. Foi falar ao seu Genésio Jorge, que hoje dorme no Senhor. E ele era brabo, o Genésio? Bebi um pingão ralhado também, que não era fácil. Só a graça, né? Mas, enfim, eu cheguei, falei, seu Genésio, falei com a dona Ilza, falei com o senhor, eu não tenho dinheiro para casar, quero casar com a tua filha, então nós vamos fugir. E ele olhou para mim e disse, você está doido. Na minha família nunca ninguém fez essa loucura. Você sabe o que eu pensei? Loucura boa, maravilhosa, eu vou fazer a loucura. E fiz a loucura. Eu avisei e fiz, está entendendo? E fiz e não estou dizendo para você, o meu sogro, né? Eu brinco muito com a minha esposa, ele acha que é irmão do Mazarope, pelo jeito. E ali... Meu sogro, minha sogra, não é? Gente boa. Pastor Wilson, irmã Vera e o Marcelo? O que está no colo? E agora, eu não sei se é o Marcelo, eu acho que é o Adriano, viu? Já era o segundo filho, então. O segundo filho, né? Veja, bem jovem, tudo, meu Deus do céu, bem jovem, né? Pastor, Wilson tinha cabelo lá, bastante cabelo, né? Olha, cabeludo aqui, não é Sansão, mas era cabeludo, né? Vera. O que você está falando, Lipe? O Lito perguntou também, o meu sogro de bigode, né? De bigode, né? Do bigode igual ao do Lipe lá. Do Lipe, né? Tô vendo, né? A pastora Vera, a pele lisinha ali, né? Vera. O que o senhor está querendo dizer com isso? Vai apanhar quando eu assistir aqui esse podcast aqui, pastor. Meu Deus do céu. Pastor, deixa eu abrir um parênteses aqui. Você tá fazendo tanta pergunta que estou revivendo muita coisa. Eu lembro do dia dessa foto. Eu lembro do dia das crianças. Estou vendo aqui o pastor André, aqui com seus 30 e poucos anos, né? Acho que ele não era nem nascido ainda aqui. Acho que é o Adriano, que é pastor da igreja Lagoinha, hoje com seus 37 anos.
Com isso, eu digo você que você está fazendo recriar algo muito lindo aqui dentro de mim nessa entrevista, viu, pastor? Que bom, pastor. Exatamente. Eu vou para os meus 62 anos, mas nessa época eu acho que 19, 20 anos, pastor. Isso é muito saudável, né, pastor? É saudável, é gratificante, pastor. Isso é louvável, porque Deus me deu uma família, independentemente de religião. Deus me deu uma família muito abençoada. Muito. Que bênção, que maravilha, pastor. E aí o senhor roubou a irmã Vera e foi. E aonde o senhor levou o seu produto de roubo? Você acredita que, você falou produto de roubo, você acredita que o meu sogro procurou o delegado, né, o seu Anselmo, para me prender? Mentira. Procurou, o seu Anselmo, alguém de Guaravera, vai lembrar. Na delegacia. Vou procurar o seu Anselmo, que era delegado, ele era motorista de táxi, usava aquele jipe antigo, vou procurar porque aquele japonês roubou minha filha. Eu estou imaginando, o delegado, um japonês lá em casa avisou que ia roubar minha filha e roubou minha filha. Eu vim aqui dar parte na polícia. Não, ele só falou, mas não foi. Não foi? Não foi, porque não adianta, né? Fazer o quê, não é verdade? Muito bem. Eu fui morar com meu tio, né? No meu tio Takao Katayama, também próximo a Guaravera. Meu tio, para mim, sempre foi aquele homem de honra, de respeito, né? Hoje ele deve ter os seus 70 e poucos anos, mas me acolheu com muito carinho, trabalhei com ele, a Vera trabalhou com ele, e eu me lembro que minha avó... Eu ia perguntar isso. O senhor estava morando na casa do tio Takao. E lá a Batinha morava lá. Morava também. Aí o senhor pega e vai lá, avisa o seu Genésio. Isso, e a irmã Hilda. A irmã Hilda, que o senhor ia roubar a filha dele. Isso. Aí o senhor rouba a irmã Vera e volta lá para casa que está a Batinha. A Batinha. E aí? Meu Deus do céu, me lembro que ela me chamou no quarto, falou, senta aqui, sentei na cama dela. E aí ela derriçou. Ela me corrigiu. E eu me lembro até hoje, eu estar com vergonha de você. Ah, meu Deus. Você fez papel feio. Foi roubar a menina, foi roubar a Bera. Ela não falava Vera, Bera. A Bera. Ela disse, sábado vamos falar com o pai de Bera. Você, 1000 desculpa, precisa, pede. E isso é... Pastor André eu me lembro até hoje, pastor Raio. Ela disse... Isso era que dia da semana, o senhor lembra? Isso era, se eu não estiver enganado, me parece que era uma quarta-feira. Aí no sábado ela falou... Isso, eu vou repetir aqui, pastor André. Ela falou para mim, comendo um cigarro continental. 1000 desculpa, precisa, pede papai de Bera. Aí eu pensei, está dizendo assim que você tem que pedir 1000 desculpas. No sábado, dava 3 quilômetros daí é o sítio do meu pai, aos Parreirais de Uva lá. Né? Ali é a irmã Ana, né? A Ana, minha mãe, um barracão, meu pai construiu para guardar o maquinário, aquele fusquinha branco lá do pastor Luiz, né? E ali era um dos Parreirais de Uva, né? Ali no fundo ali. No fundo, que ela é um parreiral de uva. Trabalhei muito ali, pastor Júlio, muito mesmo. E aí minha avó, então, mais ou menos 3 quilômetros, no sábado, ela pegou uma bolsinha, pendurou no ombro e foi andando, aquela senhora de idade avançada. E ela caminhando, e o senhor e a irmã Bera atrás. A irmã Bera, vamos. Chegou lá na casa do meu sogro, lá no distrito de Guaravera. Chegou, quando sentou no sofá, ela disse, muito triste, a neta meu, não falou neto, neta meu roubou filha seu. E eu escutando, né? Bem daquele jeitão, tranquilão, consciente do que eu fiz. Então, neta meu precisa, 1000 desculpas, pede. E aí eu olhei para o meu sogro e disse, senhor Genésio, eu quero pedir para o senhor, me desculpe, eu roubei sua filha. Meu sogro estava chumbado, estava meio bêbado. E ele disse, você é bobo, rapaz, você ia casar comigo ou com ela? E aí eu pensei, né? Eu olhei para minha avó japonesa, viu, Katinha, não deu nada, né? Naturalmente que o cartório teve que aumentar a idade da Vera, né? Aumentar a idade, teve que ir lá no cartório, no juiz de paz, o seu Gese,
lá do Distrito de Guaravéria, aumentar a idade dela, e aí nós Porque casamos. ela tinha 16. Exatamente, 16 anos, teve que aumentar a idade, e aí nós casamos, eu me lembro, não houve festa, nada, mas o Senhor estava lá, como está até hoje. Que bênção. E o senhor falava comigo aqui antes da gente começar aqui a entrevista, né, da presença de Deus no seu casamento, né, até a sua conversão. Sim. Alguém poderá dizer assim, pastor Jaime, mas a presença de Deus não é só com os evangélicos? Engana-se, gente, engana-se muito. Eu, dentro da igreja católica, eu muitas vezes de joelhos dobrados, eu falava com o Senhor Jesus Cristo. Eu não tinha o entendimento que eu tenho hoje, mas eu sentia a presença de Deus. Eu me lembro do meu irmão, o presbítero Justino, que mora em Maringá hoje. Então ele pegava aquele semanário, né, a liturgia da igreja católica. Então tinha pessoas que faziam aviãozinho e jogava fora, e nós juntávamos. Eu tinha uma pilha daqueles evangélicos que os padres usavam na igreja católica. O meu irmão presbítero Justino rasgava o evangelho que era pregado na missa, e ele colocava na boca, e ele mastigava, e ele engolia o evangelho. Então você veja como é que as coisas. Nós não éramos evangélicos, né? Nós não éramos evangélicos. Nós dobrávamos os joelhos e a gente rezava. E olha que meu pai não era de ir na igreja católica, como eu disse. Então eu vejo que Deus já falava com a gente antes de se tornar evangélico. Está entendendo? Quer dizer que Deus fala com você também, meu amigo, irmão católico. Basta dar ouvidos e ouvir o que a palavra de Deus tem. Aliás, eu cito um texto para vocês depois, o capítulo 10 do livro de Atos dos Apóstolos. Você vai encontrar lá um homem, um senhor, um personagem chamado Cornélio, que as orações dele chegavam diante de Deus e as suas esmolas. Naturalmente que depois, então, o anjo aparece a Pedro e manda que ele vá até Cornélio pregar a verdade, e foi o que aconteceu comigo. O senhor sentia que faltava alguma coisa ainda a ser completada? Ele não sabia o quê? Vivia na prática, assim, rezava os terços, né? Igual o senhor contou aí a história do presbítero Justino agora, mas o senhor acha que era incompleto? Eu respondo para você, pastor Júlio, da seguinte maneira: faltava, não é alguma coisa, faltava muita coisa. O fato das pessoas, com muito respeito dizer isso, o fato das pessoas seguir uma tradição de adorar uma imagem de escultura, isso é uma tradição do catolicismo. Lá no concílio de Nicéia, você vai estudar a história do catolicismo. No ano 325 depois de Cristo foi introduzido então a idolatria, tal. Tudo bem, não estou aqui, não quero entrar no meio da questão e nem aqui estou disputando com ninguém. Mas então a pessoa, ela tem sede de Deus. Assim também como qualquer outra coisa, há um vazio existencial dentro de cada ser humano. Então, se ele não tem uma direção, uma orientação, ele envereda pelo caminho da idolatria, pelo caminho da bebida, aquela coisa toda. Mas é uma vida preciosa. Então, a partir do momento que eu li as Escrituras, procurei os padres, e eu disse, eu preciso ler as Escrituras. Alguns deles relutaram, não é bem assim. Alguns deles disseram, leia. Me lembro da irmã Aparecida, disse para mim, você tem que ler mesmo a Bíblia. Uma freira? Uma freira chamada irmã Aparecida, Aparecidinha, a baixinha. Ela me levou na casa paroquial, ela em Guaravéria, e ela disse, filho, leia a Bíblia, leia a palavra de Deus. E o senhor começou a ler antes da conversão? Eu comecei a ler de uma forma muito distante, porque quando você não tem entendimento, é o livro mais, eu diria assim, mais complicado. Você vai falar com alguns católicos, e hoje a renovação carismática já tem mais apreço pela palavra, então mudou muita coisa, mas naquela época quase não se falava dos carismáticos católicos, né? Então, mas o que acontece? Meu pai tinha uma Bíblia. Você pode notar muitos casos, eu leio e não entendo nada. Começo aonde? Eu leio um pouquinho, não consigo. Por quê? Porque não teve o hábito de ler. Porém, eu comecei a ler devagarzinho
e não demorou muito tempo, no ano de 86, conforme disse, teve um encontro com o Senhor. O senhor teve na missa pela manhã? De manhã, no dia 16 de março de 1986, assisti a missa. Que hora que o senhor ia para a missa? Bem cedo. Eu ia para a missa 7h30, a missa começava 8h15. 8h15 o senhor já estava na missa. Já estava na missa. Acabou a missa, o senhor foi para casa? Fui para casa e eu me lembro que eu tive uma sensação que hoje eu sei entender. Era o Espírito Santo trabalhando na minha vida. Eu, a princípio, eu vou dizer que eu detestava o tal do crente. Não gostava de maneira alguma. E me deu um desejo muito forte de ir assistir um culto no distrito de Guaravera, e dessa feita a Igreja O Brasil para Cristo. Meu abraço a todos os meus amigos, companheiros, pastores da Igreja O Brasil para Cristo. Eles abriram um salão e eu entrei nesse salão às 2h da tarde. Lá no distrito de Guaravera. No distrito de Guaravera. No mesmo dia que eu assisti a última missa, que foi dia 16 de março de 86, eu entro nesse salão. Mas aí, o senhor saiu da missa e foi para casa, é isso? Para casa, almoçar. A irmã Vera fez o almoço, Isso. vocês almoçaram. Isso. Aí nessa altura o senhor já não morava mais com o tio Tacal. Não, eu morei no mesmo sítio, mas já era casado então. Então aí já tinha a sua casa. Já tinha minha casa, minha casa. E aí o senhor volta para casa, almoça e ficou inquieto. Inquieto, veja bem, é uma inquietação, não é uma perturbação. Até porque Deus não perturba ninguém, queridos. Uma inquietação, eu disse, Vera, eu estou com desejo de assistir um culto dos crentes. Eu que detestava crente. Vamos então em Guaravera. E ela não assustou? Não assustou. Vamos. Ela falou, vamos? Vamos. Inclusive meu tio também, meu cunhado também. Nós 4. Ah, vocês foram os 4. Os 4. Nós fomos. E ali então entramos naquele salão que outrora era um armazém de secos e molhados, aonde a Casa Marilândia, na Avenida Paraná, em Guaravera, onde eu comprava pinga, garrafa de pinga para o meu pai, naturalmente a pedido dele, e também eu comprava fumo de corda. E eu entrei naquele salão, eu sentei, me lembro até hoje, na beira da parede, envergonhado, quietinho. E ali então o pastor cantava, eles pregavam, até me assustei, porque pentecostal. Pentecostal, eu ia perguntar, pentecostal, pentecostal. E aquele negócio, o fogo pegando. O fogo pegando, língua estranha, me lembro até de um corinho, uma parte, os irmãos cantavam, antigamente eu via o mundo florido e cheio de cor, mas era fantasia e eu logo vi que não tinha valor. Não tenho mais saudade. Eu me emociono. Eita. Aleluia. Dos tristes caminhos por onde passei, pois a felicidade que é Jesus Cristo agora encontrei. Não tenho mais saudade, porque nesse mundo só tem ilusão. Felicidade é Cristo e hoje ele mora no meu coração. E os irmãos cantavam, e tinha um irmão de idade bem avançada, nunca. Olha só. E ele tocava o violão, e a senhora de idade, me fugiu o nome da esposa, ela cantava, eu ficava olhando, e aquilo eu fui tomado pelo Espírito Santo. Eu não aguentei, eu chorava como uma criança encostado na parede. Me lembro, tinha minha cunhada também, a Dirce, que é a esposa do Pedro Justino, estava nesse culto. Ela foi lá e eu tinha batizado o filho dela na igreja católica. Ela bateu no meu ombro e disse, ô compadre Wilson, você está sentindo alguma dor? Eita, mas ela já frequentava a igreja ou ela... Não. Então foi o senhor, a irmã Vera? Isso, é que eles foram de outro sítio. Eles foram de outro sítio. Do sítio onde eu morava, eu, a Vera, meu tio e meu cunhado. E eles vieram de um outro sítio, que é o presbítero Justino e a Dirce. E ela batia nos meus ombros e dizia assim, o compadre, que eu era compadre dela, ele está sentindo alguma dor? Eu disse... Está tudo bem, compadre? Está tudo bem, está tudo bem. E me lembro que me ofereceram o lenço, que eu chorava muito. E eu vou falar uma coisa aqui, que eu guardo isso muito para mim. Eu vi a hora que chegou um anjo, e me pegou como pega uma criança no banco, e me pegou no colo, e quando eu vi, eu estava diante do pastor em lágrimas. O senhor lembra da mensagem que foi pregada naquela noite? E eu não tenho muita lembrança, mas eu me lembro que o pastor falava isso para a igreja. Há lugar junto à cruz para você. Meu pai.
Era 3 horas da tarde, o culto começava às 2 horas, 3h30, ele pregando, e tinha um freste do sol que tinha um vitrô, e aquele sol pegava. Esse pastor estava banhado em suor, as lágrimas dele correndo, as pessoas falando em línguas estranhas, que eu não entendia, e enfim, e pensei que era japonês, não era. Minha mãe fala em japonês, inglês, eu não entendo nada, mas a gente ensina o que é o inglês. Enfim, eu disse, que língua é essa? E eu chorava. E eu me lembro que o pastor perguntou, o jovem deseja entregar a vida para Cristo? Você sabe o que eu fiz? Eu fiz assim, ó. E ele perguntou segunda vez, o jovem deseja entregar a vida para Cristo? E colocou o microfone na minha boca, eu disse sim. Quando eu falei sim, aquela igreja levantou do banco em peso. E aquilo foi um barulho pentecostal que eu assustei. Eu levei um susto, porque na igreja católica tudo um silêncio, né? Assustei. Mas quando eu olho para o corredor, a minha esposa vem chorando. Eita. E a pastora vem, então, eu quero entregar minha vida para Jesus. O meu tio, Takao Katayama, ele vem no corredor assim, eu quero Cristo, eu quero Cristo, eu quero Cristo. Ele entregou a vida para Jesus. E quando vem atrás dele também o meu cunhado, disse, eu também quero entregar a vida a Cristo. Você imagina o que aconteceu? Para mim saiu toneladas do meu corpo. Eu me lembro que no outro dia, pastor Júlio, meu Deus do céu, eu fui trabalhar, cortar arroz, com ferro de cortar arroz. E o meu tio dizia assim no meio do chamado boias fria, o meu tio dizia, agora nós somos crente, né? É, tio, agora nós somos crente. E ele pegou o cacho de arroz assim, aquele cacho, coisa mais linda, dobrado. Quando ele pegou o cacho de arroz, ele disse, quem diz que foi Deus que fez isso? Eu saí chorando. Meu pai. No meio da lavoura de arroz. Eu não aguentava, até hoje eu me emociono. Eu lembro do cacho de arroz, eu lembro do pessoal, depois eu lembro da zombaria, fui muito zombado no meio da roça. Mas eu me senti um gigante. E a partir dali, então, desenvolve a minha vida cristã, e é muita coisa. Eu falo e me emociono, porque foi um chamado de Deus, chamado divino para isso. E passa, então, do dia 16 de março, que eu entrego a vida para Jesus, no dia 30 de março, eu desci as águas, não fiz uma reunião discipular. Não teve que passar lá pelo grupo do batismo? Não passei por nada disso, nada. Desci as águas, eu, a pastora Vera, e entre o distrito de Guaravera e Tamaranda, no meio de uma fazenda de café, foram lá e represaram um riachozinho, e a água subiu e foi batizado 10 pessoas. O senhor é uma Vera no meio. No meio. E eu tenho a foto, não trouxe aqui hoje, mas depois vou arrumar para vocês aí. Acho que é a foto do batismo. E a nossa vida, então, começou e vamos para 37 anos de fé, pastor Júnior. 37 anos de fé. 37 anos de fé. Meu Deus do céu. Pastor, vamos lá. Vamos em frente, então. Se converteu na Brasil para Cristo, mas o seu ministério mesmo, ele veio florescer Só o Senhor é Deus. O que acontece é o seguinte, então aí eu estava na Igreja do Brasil para Cristo, e aí então, como que eu digo, o pastor foi transferido e acabaram fechando então a Igreja do Brasil para Cristo por um período pequeno de tempo. Nesse período que foi fechado então a Igreja do Brasil para Cristo, pararam as atividades, o meu irmão pastor Luiz, que não era pastor na época, então frequentava a igreja Só o Senhor é Deus, cujo líder era o missionário Miranda Leal de Maringá, que vive ainda, né? E aí então eu disse, para onde que eu vou? Para a Assembleia de Deus. Eu vou para qual igreja? E ficou uma guerra dentro de mim. E eu falei, sabe de uma coisa? Eu vou para a igreja Só o Senhor é Deus. E eu fui naquele... essa igreja aí, essa daí, pastor André, essa daqui, eu já era pastor, né? Eu fui obreiro em Guaravera, né? Depois eu fui pastor em São Luís, no distrito de São Luís, onde construímos também um salão. Eu fui transferido para a cidade de São João do Caiuá. Essa cidade aqui fica a 30 quilômetros da cidade de Paranavaí, ao lado de Terra Rica, enfim. E eu fui
para essa cidade de 5.000 habitantes. E ali Deus nos usou para construir essa chamada arca, né? Que era o formato das igrejas Só o Senhor é Deus, né? Eu cheguei ali uma luta muito grande, eu posso qualquer hora dessa, né? Me lembro até desse pé de coco aí que colocava sal, porque diz que produzia muito, colocava muito sal aí, os meninos brincavam ali na frente. Olha. Meu Deus. Pastor Wilson, vamos fazer o seguinte, nós já nos emocionamos aqui, né, contando aí a história da sua conversão, só que nós vamos ter que voltar na próxima segunda. Amém. E aí nós vamos entrar daí então mais a fundo no seu ministério, no chamado do pastor Wilson, no chamado da irmã Vera, né, como tudo começou na questão ministerial. Não deixe de nos assistir na próxima segunda-feira, às 21 horas, tá? Porque você vai ver fotos do início da obra Deus Vivo. Então você vai ver várias construções que o pastor Wilson fez no outro ministério, na Só o Senhor é Deus, e também o início da Deus Vivo. E nós vamos tentar colocar no próximo programa, pastor Wilson, até chegar nos dias de hoje. Até chegar. Tem muita história. Tem muita coisa, né? né? Mais uns 2, 3 programas aí para contar um pouco mais da história. Estamos resumindo. Mas eu quero dizer, pastor Júlio, que eu estou me sentindo muito honrado. Você viu que eu me emocionei, porque a memória, ela lembra, né? E são tudo casos verídicos, verdadeiros, e estamos aqui para honrar o nosso Deus. Pastor Wilson, então, pessoal, fica ligado, tá? Na próxima programação, a gente vai rir, a gente vai chorar, a gente vai se emocionar, porque o ministério é assim, lutas, lágrimas, dores, tristezas, mas tem um gozo profundo. Pastor Wilson, combinado próxima segunda? Combinado, queridos. Próxima segunda, pastor Júlio, vamos dar sequência. Espero que de alguma forma a gente possa beneficiar alguém, edificar alguém em alguma situação na fé. É o desejo do nosso coração, pastor. Maravilha, obrigado, pastor Wilson. Obrigado. Pessoal, até a próxima segunda com o Ponto de Vista Podcast. Deus abençoe a todos. Deus abençoe.